A Bíblia permite ou condena a cremação dos corpos? Será que a cremação dos corpos impede o cristão de subir ao céu? Essas e outras perguntas serão respondidas no vídeo de hoje, que está muito interessante. Eu preciso que você fique até o final para que entenda todo o conteúdo e deixe o seu comentário. A sua opinião é muito importante para mim. Você permitiria sua cremação? Ou quando você morrer, prefere que seja enterrado da forma tradicional? Vem comigo no vídeo. Veja o que a Bíblia diz sobre a cremação de mortos. Será que essa prática faria perder a ressurreição aos crentes? Sabia que pela primeira vez na história, milhares de pessoas estão optando pela cremação em vez do enterro tradicional? E segundo afirmam os especialistas, essa tendência seguirá em aumento, chegando inclusive até a ascendente cifra de 70% antes de uma década como escolha predileta frente ao enterro habitual. Isso leva à grande pergunta: os cristãos devem considerar ser cremados por seus familiares? O que deveriam pensar os cristãos sobre este tema tão delicado, porque está em jogo a ressurreição prometida na Bíblia? Para poder responder essas perguntas, neste vídeo serão abordadas as 4 grandes perguntas-chave. Mas antes, deixe-me um comentário se estaria disposto ou não a autorizar sua própria cremação. Vamos com as perguntas. O que se entende por cremação? O que diz a Bíblia sobre a cremação? Impedirá ou afetará a cremação alcançar a promessa do corpo ressuscitado? O que devo tomar em conta antes de decidir ser cremado ou não por meus familiares? Vamos pela primeira pergunta. O que é a cremação? Bem, é um processo mediante o qual se reduz um corpo humano falecido a cinzas. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Voltemos ao vídeo. Como é que ocorre isso? Fique atento a isto. Antes da cremação, retiram-se objetos metálicos do corpo, como joias ou próteses, e coloca-se o corpo em um ataúde ou container especial. Depois o corpo é levado ao crematório, onde é colocado em um forno que alcança temperaturas extremamente altas, aproximadamente 1.600 graus Celsius. Talvez não soubesse que isso não é imediato e toma várias horas. O corpo se submete a calor intenso e os tecidos se descompõem e evaporam. E aqui vem o interessante. Vão ficando apenas ossos e fragmentos ósseos. Escute com atenção. São esses restos ósseos os que se trituram em um pó fino, conhecido como cinzas. Mas estas não são como as cinzas de um fogo comum. Te explico. São inodoras e não contêm carbono. Finalmente, recolhem-se as cinzas e são colocadas em uma urna. E aí o que segue depende da vontade do falecido ou de seus familiares. Enterrá-las, espalhá-las ou guardá-las. Veja bem isso que te surpreenderá. A Bíblia diz em Gênesis 3, versículo 19: Com o suor do teu rosto comerás o pão, até que voltes à terra, porque dela foste tomado, pois pó és, e ao pó voltarás. Sabia que esta declaração ressalta nossa conexão com a terra e a mortalidade de nossos corpos? A cremação, em consonância com essa ideia, representa um retorno a essa essência primordial. Quando um corpo se submete ao fogo, se descompõe gradualmente até converter-se em cinzas, recordando-nos nossa humildade e fragilidade. Além disso, a cremação ganhou popularidade devido a considerações ecológicas e mudanças culturais. Mais da metade dos estadunidenses agora optam por este método, reconhecendo sua eficiência espacial e menor impacto ambiental. Assim, no ciclo de vida e morte, a cremação se converte em um eco de nossa origem e destino. Sabia que, desde um ponto de vista científico, a cremação se considera uma opção mais sustentável que o enterro tradicional? Fique atento que as investigações mostram que os enterros convencionais precisam de grandes áreas de terra e utilizam produtos químicos para o embalsamamento, assim como ataúdes de madeira e lápides. E talvez não tenha parado para pensar que isso causa um impacto ambiental significativo.
Se fizer uma comparação, a cremação, embora use energia e emita carbono, ocupa menos espaço e utiliza menos recursos. E isso explica uma das razões da crescente preferência por práticas mais ecológicas. Por si só, e talvez também não tenha pensado, além do aspecto ambiental, a cremação também reflete uma mudança nas normas culturais e religiosas. Aposto que não sabia que algumas tradições a veem como um método de purificação e liberação, enquanto outras buscam orientação na Bíblia e outros textos sagrados sobre esta prática. Vejamos o que diz a Bíblia sobre a cremação. A Bíblia não aborda de maneira específica a prática da cremação ou incineração, deixando aberta a interpretação sobre como deveriam ser manejados os corpos após a morte. Embora não se especifique se devemos enterrar ou cremar os mortos, algumas passagens bíblicas podem oferecer certo contexto sobre essas práticas. O que vem agora te surpreenderá. Sabia que na Bíblia há exemplos e símbolos que podem nos ajudar a entender como Deus vê a cremação e o enterro? Isso é para que você entenda ao longo das Escrituras que o fogo tem múltiplos significados. Em muitos casos, o fogo está associado à purificação e à presença divina, como na sarça ardente que Moisés encontrou no deserto, em Êxodo 3, ou o fogo que desceu do céu no Monte Carmelo durante a confrontação de Elias com os profetas de Baal, 1 de Reis 18, versículos de 36 a 39. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que sou o Teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor. Responde-me para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" Portanto, o fogo não necessariamente carrega conotações negativas. É importante lembrar que a prática do enterro também tem sido um símbolo de respeito e dignidade. Sabia que Abraão comprou uma caverna em Macpela para enterrar sua esposa Sara, em Gênesis 23. E José fez prometer aos filhos de Israel que levariam seus ossos de volta à terra prometida, em Gênesis 50 e 25. Aposto que não sabia. Esses exemplos mostram uma forte tradição de enterro entre o povo de Deus. No entanto, esses não são mandatos explícitos para os cristãos modernos, mas sim exemplos culturais e contextuais. Tenha em mente que à medida que a sociedade muda, as práticas funerárias também mudam. Em muitos lugares, o espaço para enterros é limitado e os custos associados aos enterros tradicionais podem ser exagerados. O que isso significa? Que neste contexto, a cremação oferece uma alternativa prática e frequentemente mais acessível. Além disso, você deve considerar algo fundamental. Acima de tudo, na teologia cristã, o ênfase é colocado na ressurreição e na vida eterna, em vez do estado do corpo físico após a morte. Jesus disse em João 11, "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá." Essa mensagem reforça a ideia de que nossa esperança não está na preservação do corpo físico, mas na promessa de vida eterna com Deus. Vamos aprofundar mais no que diz a Bíblia sobre a cremação. Um dos exemplos mais citados é o relato em 1 de Samuel 31.
Após a derrota de Saul e seus filhos na batalha contra os filisteus, os israelitas recuperaram seus corpos. Diz a Bíblia que todos seus guerreiros poderosos viajaram durante a noite até Betã e retiraram os corpos de Saul e seus filhos da parede. Eles os trouxeram a Jabes, onde queimaram os corpos. Depois pegaram seus ossos e os enterraram sob o tamarisco em Jabes e jejuaram por 7 dias. Já pensou que a escolha de queimar os corpos provavelmente se deu devido à condição em que se encontravam, já que poderiam estar mutilados ou tão danificados que um enterro tradicional ou transportá-los para ser enterrados não era prático? O texto indica que os corpos foram retirados da parede, o que sugere que provavelmente estavam em um estado deplorável após a derrota e exposição pública. É muito possível que tivessem sofrido mutilações ou danos significativos que tornassem difícil ou mesmo impossível um enterro tradicional. Nessas circunstâncias, a cremação pode ter sido a opção mais prática e respeitosa para dispor dos restos. Além disso, o fato de os israelitas os terem trasladado desde Betã até Jabes para realizar a cremação e posterior enterro dos ossos indica que houve um esforço para lhes dar uma despedida digna, apesar das dificuldades. O jejum de 7 dias também sugere que se tratou de um processo cerimonioso e cheio de pesar. Portanto, mais do que ver esse episódio como uma desviação das normas de enterro, parece que foi uma solução pragmática diante das circunstâncias trágicas da derrota. A cremação provavelmente foi escolhida como o método mais apropriado para honrar Saul e seus filhos, dadas as condições em que se encontraram seus corpos. Este trecho não parece indicar um rechaço geral ao enterro tradicional, mas sim uma adaptação às realidades práticas de uma situação extrema. Com base nisso, você acha que a cremação era uma prática comum na antiga Israel ou foi uma exceção neste caso particular? Segundo a análise do trecho bíblico, a cremação parece ter sido uma prática excepcional na antiga Israel, mais do que uma costume habitual. Os indícios sugerem que a cultura tradicional, com enterros em túmulos ou cavernas, era a norma predominante naquela época e cultura. Exemplos como os patriarcas e reis do Antigo Testamento, que foram enterrados em sepulturas familiares, respaldam esta observação. A cremação parece ter sido uma exceção mais que normal na antiga Israel, reservada para situações excepcionais quando o enterro tradicional não era viável. A sepultura continua sendo a prática dominante refletida nos relatos bíblicos, mas o que vem a seguir, sem dúvida, te surpreenderá. Sabia que também existem referências na Bíblia onde a incineração está ligada à pena de imolação? Embora estas não se relacionem diretamente com a cremação voluntária ou como método para descartar corpos, em Gênesis 38, versículo 24, se menciona o caso de quem foi condenada a ser queimada por adultério, embora mais tarde se descobre sua inocência. Em Levítico 20, versículo 21, se prescreve a queima como castigo para certas transgressões com o corpo. Em Números 16, se narra como um fogo do Senhor consome 250 homens que ofereciam incenso de maneira indevida. Finalmente, em Josué, ele e sua família são apedreados e depois queimados devido ao seu pecado de tomar objetos proibidos. Observe bem isso para que entenda. Esses passagens refletem o uso do fogo como um meio de castigo ou purificação, mas não abordam especificamente a cremação como prática funerária. Em muitos casos, como nesses que você acabou de ouvir, a queima de corpos estava associada com a violação de leis e mandamentos, o que indica uma forma de julgamento divino, mais que uma diretiva sobre como manejar os restos mortais. Vejamos mais, em 2 de Reis 21, descreve-se como o rei Manassés praticou rituais abomináveis, incluindo o sacrifício de seu próprio filho no fogo. Embora não esteja diretamente relacionado com a cremação,
ilustra a conexão entre o fogo e os atos religiosos extremos. Por outro lado, em 2 de Reis 23, o rei Josias enfrenta os lugares de culto pagão e ordena queimar ossos humanos nos altares em Betel para profaná-los. Embora não se mencione explicitamente a cremação como a entendemos hoje, esses eventos sublinham a importância cultural e espiritual do fogo na antiguidade. Vamos analisá-lo um pouco. Vou demonstrar que, desde uma perspectiva bíblica, o manejo de ossos e restos mortais tem profundas implicações espirituais. Em Números 19, estabelece-se que quem toque alguém que tenha sido morto e sepultado estará impuro por 7 dias, sublinhando a visão da morte como um evento que cria uma separação ritual e requer purificação. Compreendeu isso? Isso deixou espaço para diversas interpretações e adaptações dentro dos princípios cristãos. Por exemplo, algumas denominações cristãs aceitam a cremação como uma prática moderna e adequada, sempre que seja levada a cabo com respeito e dignidade, enquanto outras a rejeitam devido às suas conotações históricas ou doutrinais. Esta ambiguidade permite que as crenças e práticas funerárias cristãs evoluam, adaptando-se a novas realidades sem perder de vista os princípios fundamentais de respeito e reverência com os falecidos. Vou te explicar agora. Desde uma perspectiva ambiental, sabia que a cremação tem uma menor pegada ecológica por várias razões? Em primeiro lugar, requer menos espaço que os cemitérios tradicionais, liberando terras para outros fins. Além disso, evita a liberação de metano durante a decomposição de corpos, um gás de efeito estufa que danifica o ambiente. Em segundo lugar, e isso sim representa uma grande economia, é que a cremação utiliza menos recursos materiais como caixões e lápides, reduzindo seu impacto ambiental. No entanto, vou revelar algo que te surpreenderá ainda mais. Além do enterro tradicional, que parece ter sido a prática predominante na antiga Israel. O enterro tradicional, o enterro debaixo da terra. A parte de cremação é muito raro na Bíblia. Agora, enterro tradicional você vê toda hora. No Antigo Testamento, então, existem muitas passagens. E de alguns casos excepcionais de cremação que já vimos até aqui. Também existiam algumas outras práticas funerárias que também eram comuns. Sabia que o embalsamamento, embora não tão frequente quanto no Egito, era uma prática conhecida em Israel? Talvez não o saiba, mas um exemplo é a preparação do corpo de Jacó, que foi embalsamado antes de ser transportado a Canaã para ser enterrado em Gênesis 50. Agora, a terceira pergunta. A cremação afetará nosso corpo ressuscitado? Nos impedirá de receber esta promessa? Vamos explorar alguns princípios bíblicos relevantes para determinar a resposta. Vamos ver isso em partes. Quanto aos corpos glorificados, em 1 de Coríntios 15, o apóstolo Paulo fala sobre os corpos ressuscitados. Ele descreve que nossos corpos mortais serão transformados em corpos incorruptíveis, gloriosos e espirituais. Não importa se fomos enterrados, cremados ou perdidos no mar, Deus tem o poder de ressuscitar e nos conceder um novo corpo. Veja bem aqui. Aqui o apóstolo Paulo aborda a questão de que nossos corpos são enterrados em humilhação. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a morte é um lembrete de nossa fragilidade e limitações humanas. Mas a boa notícia é que serão ressuscitados em glória. Isso significa que nossos corpos transformados refletirão a majestade e a perfeição divina. Ele também fala da transformação da fraqueza em força. Nossos corpos atuais são vulneráveis, sujeitos a doenças, dor e envelhecimento. Contudo, na ressurreição, seguindo a leitura de Paulo, serão revestidos de força e não estarão mais limitados pelas fraquezas terrenas. Ele também explica que passarão de naturais a espirituais. Nossos corpos atuais são naturais, adaptados a esta vida na terra, mas na ressurreição serão espirituais. O que isso quer dizer?
Não significa que seremos fantasmas ou entidades etéreas, mas que nossos corpos estarão em harmonia com o Espírito de Deus, livres das limitações físicas e conectados à vida eterna. Agora vem uma análise surpreendente. Fique atento. Quanto à liberdade de Deus, a Bíblia também enfatiza a soberania de Deus. Ele tem o poder de restaurar e transformar qualquer corpo, independentemente de seu estado original. A cremação não limita a capacidade de Deus para cumprir suas promessas. Vamos explorar este tema com mais detalhe. A Bíblia apresenta Deus como o Criador e sustentador de todo o universo. Seu poder é infinito e não está limitado pelas leis naturais ou pelas circunstâncias humanas. No contexto da ressurreição, essa ideia é fundamental. Deus tem o poder de restaurar e transformar, mesmo além do que podemos compreender. Em 1 de Tessalonicenses 4, está o passaporte da promessa da ressurreição. Descreve um evento futuro em que Jesus retornará. Quando isso acontecer, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, aqueles que estiverem vivos nesse momento serão arrebatados junto com os ressuscitados para encontrar o Senhor no ar. Isso se refere à reunião de todos os crentes com Jesus. É importante destacar a independência do estado físico. Observe que o versículo enfatiza que os mortos em Cristo ressuscitarão, independentemente de seu estado físico anterior. Aqui está a chave de tudo. Observe bem, não importa se foram enterrados, cremados ou até mesmo perdidos no mar, Deus tem o poder de restaurar e transformar qualquer corpo. A ressurreição implica uma mudança radical para corpos incorruptíveis e gloriosos. Agora, a pergunta mais comprometedora. Sou cristão e estou considerando a cremação. O que devo levar em conta? Existem vários aspectos que você deve analisar para tomar uma decisão informada e em paz com sua fé. Primeiro, a doutrina e os ensinamentos de sua igreja. O que pensa sua congregação, se pertence a alguma? Muito sinceramente, algumas como a Igreja Católica agora permitem a cremação, desde que não seja escolhida por razões contrárias à fé cristã e que os restos sejam tratados com respeito, incluindo seu enterro em um lugar sagrado. Outras denominações protestantes podem ter uma visão mais aberta ou mais restritiva. É importante conhecer a posição específica de sua igreja sobre a cremação. Segundo, leve em conta o significado espiritual e teológico da cremação, no sentido de como isso se alinha com suas crenças sobre a ressurreição e a vida eterna. Algumas interpretações bíblicas enfatizam o enterro tradicional na terra como uma forma de simbolizar a esperança na ressurreição corporal, enquanto outras podem ver a cremação como um processo igualmente válido, desde que seja realizado com o devido respeito e dignidade. Terceiro, reflita sobre os rituais e costumes associados com a morte e o enterro em sua comunidade de fé. Fale com seu pastor ou líder espiritual sobre como essas práticas podem ser adaptadas para honrar tanto seus desejos quanto as tradições de sua fé. Quarto, avalie o impacto familiar e comunitário. Considere como seus familiares e amigos se sentirão em relação à cremação. A morte e os funerais são momentos profundamente pessoais, e é importante que a decisão seja respeitosa e compreensível para seus entes queridos. Conversar abertamente sobre seus desejos pode ajudar a evitar mal-entendidos e garantir que suas intenções sejam honradas. Quinto, leve em conta os aspectos práticos e legais. Investigue as leis locais e as regulamentações de cremação em sua área. Além disso, considere os aspectos práticos e financeiros. A cremação pode ser menos custosa que um enterro tradicional, mas é essencial planejar adequadamente todos os detalhes, incluindo o manejo das cinzas. Sexto, considere respeitar a memória e o legado. Certifique-se de que o processo de cremação respeite sua memória e legado de uma maneira que seja significativa para você e sua fé.
Isso pode incluir a escolha de um local adequado para as cinzas, como um columbário, um cemitério ou um lugar especial que tenha significado espiritual para você. Em última instância, busque uma decisão que lhe traga paz interior. A morte é parte inerente da vida e todos devemos enfrentá-la em algum momento. O essencial é que você escolha o que ressoe com seus valores e crenças e que encontre tranquilidade nessa escolha. Enquanto esse costuma ser um tema delicado, além dos versos sobre o que a Bíblia diz sobre a cremação, de acordo com os relatos da Bíblia, não se estabelece uma proibição clara. A decisão de ser enterrado ou cremado deve basear-se em uma reflexão cuidadosa sobre a fé pessoal, os ensinamentos da igreja, as preocupações práticas e os desejos da família. O mais importante é viver com a esperança da ressurreição e a promessa de vida eterna em Cristo, mantendo a paz e a tranquilidade na decisão que você tomar. Querido Deus, agradecemos por tua infinita sabedoria e amor, que nos guiam em todas as questões da vida, incluindo a delicada decisão sobre o destino de nossos corpos após a morte. Pedimos que ilumines nossos corações e mentes, enquanto refletimos sobre a prática da cremação e sua relação com a fé cristã. Senhor, Tu nos lembraste através das Escrituras que nossos corpos são temporários e que nosso verdadeiro lar é contigo na eternidade. Ajuda-nos a entender que quer sejamos enterrados ou cremados, o mais importante é a nossa fé em Ti e a promessa da ressurreição. Que possamos sempre confiar no Teu poder de transformar e restaurar, independentemente do estado de nossos corpos físicos. Pai, pedimos sabedoria para tomar decisões que honrem a Ti e respeitem nossas tradições e crenças. Que possamos encontrar paz interior ao escolher o que é melhor para nós e nossos entes queridos, sabendo que nossa esperança está firmemente ancorada em Tua promessa de vida eterna. Concede-nos a graça de viver de acordo com Teus ensinamentos, focados na ressurreição e na vida eterna, e não nas preocupações terrenas sobre o estado de nossos corpos após a morte. Que nossa vida e nossas decisões sejam um reflexo de nossa fé em Ti e da certeza de que em Cristo temos a vitória sobre a morte. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor, oramos. Amém. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o tema do vídeo, sempre respeitando a opinião dos outros. Espero que tenha gostado do vídeo. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição, para que não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com familiares e amigos, dê um like e deixe sua opinião nos comentários. Isso faz com que o vídeo alcance mais pessoas. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe. Que interessante esse vídeo sobre cremação, tantas curiosidades e tanto conhecimento em tão pouco tempo de vídeo. Eu quero muito saber a sua opinião. O que a sua fé fala sobre a cremação dos corpos? Você permitiria ser cremado ou prefere o enterro tradicional? Ou você nem pensa nisso? Comenta aqui para mim, porque eu quero saber a sua opinião. E não esqueça de curtir e também se inscrever no canal. Compartilhe também com seus amigos. Um grande abraço, Deus abençoe e nos vemos no próximo vídeo.